Pronto, tá, início da captura. Estamos gravando. Então vamos só dar uma recapitulada que eu fiz na aula passada, que aí fica para frente, tá? Nós começamos a discutir, na verdade, a chegar ao clímax dessa primeira parte do nosso curso, que é quando se define o que nós estamos chamando de um novo padrão agrícola no Brasil, né, que é a implantação do que a gente vai chamar dos complexos agroindustriais ou o agronegócio. Quando a gente se refere ao agronegócio, a gente se refere basicamente à cadeia produtiva, aos fluxos financeiros na cadeia produtiva. Quando a gente trabalha com o conceito de complexo agroindustrial, a gente, além de discutir as questões econômicas inerentes à cadeia produtiva, nós discutimos também e principalmente as relações de poder inerentes aos diversos segmentos dessa cadeia produtiva. Ao final desse último momento, a gente vai estar discutindo isso aí, que é efetivamente o que mais nos interessa numa disciplina como essa de extensão rural, pensando nessas relações de poder que existem. Porque são essas relações de poder que vão delinear e delimitar as políticas públicas para o setor agropecuário, né? A gente comentou que assim, o Brasil vivia até esse momento do golpe civil-militar de 1964 uma turbulência social, econômica, política intensa, decorrente de questões nacionais e de questões internacionais. De questões internacionais era a Guerra Fria, né? E o atrativo utópico de que o socialismo pudesse resolver as mazelas do nosso desenvolvimento. O mundo experimentava naquele momento um boom de experiências socialistas que aparentemente eram exitosas. Em parte elas foram exitosas, sim, não dá para se discutir isso, e outra parte não foram. Também não dá para se discutir isso aí, se negar essa questão. Não cabe aqui a gente discutir isso nesse momento, podemos conversar isso posteriormente. Em termos de questões internas, o debate se dava para os rumos que a gente teria para o desenvolvimento nosso. De um lado, as forças hegemônicas, conservadoras, oligárquicas, representada pela nossa aristocracia, tanto agrária quanto agora urbano-industrial, que são, até hoje, são, né, segmentos anacrônicos, fora de moda, né, atrasados de fato. Não é porque são ou não são capitalistas, porque representam um capitalismo atrasado. A verdade é essa. E do outro lado, os segmentos, vamos dizer assim, progressistas, aonde abarcava um amplo leque de pensamento, desde pensamento mais à esquerda até um pensamento social-democrata. A tônica desse debate, dessa história toda, passava pelo aspecto de que é, esses segmentos pleiteiam um caminho de desenvolvimento diferenciado assentado no que nós chamamos aí de social nacional desenvolvimentismo. A proteção do capital nacional frente ao capital internacional, né? Uma reforma agrária, uma reforma financeira, monetária, no sentido de buscar uma melhor distribuição de renda e de terra e dar uma outra dinâmica para o nosso desenvolvimento econômico e social. Isso acaba gerando, isso, né, lembrando, isso acaba sendo fomentado em muito pelo crescimento de movimentos sociais na cidade e no campo, o alinhamento desses movimentos sociais no sentido de pressionar por essas reformas, a eleição, óbvio, de representantes alinhados, em maior ou menor grau, a esse tipo de pensamento, e isso acaba culminando, né, nesse conflito de interesses e acaba culminando num golpe civil-militar. Já que eu não posso ganhar no argumento, eu vou ganhar na porrada. Então, essas oligarquias, né, anacrônicas se alinham aos militares e acabam gerando, né, levando a um golpe, a derrubada do governo João Goulart e a instalação de um regime militar no Brasil que vai perdurar até 1984, quando nós derrotamos, né, o candidato então do regime militar numa eleição no colégio eleitoral. Não foi uma eleição direta de presidente da República, mas uma eleição no colégio eleitoral. Bem, o fato é que ao implantar esse governo militar, mas com uma forte influência desses segmentos oligárquicos brasileiros, o governo vai implantar uma série de políticas no sentido de
entre aspas, modernizar a agricultura brasileira. Modernizar significa industrializar essa agricultura brasileira. A gente comentou na aula passada que 3 políticas vão ser o tripé desse processo. Uma política de expansão do crédito rural brasileiro, uma política de pesquisa agropecuária e uma nova política de extensão rural. Na verdade, esses 3 elementos já existiam como fazendo parte das ações do governo. Ah, não tinha crédito? Não tinha. Ah, não tinha pesquisa agropecuária? Tinha. Ah, não tinha extensão? Tinha. O fato é que vai ser reorganizado isso no sentido de atender um determinado interesse estratégico, que é implantar um processo de modernização, ou seja, fazer com que a agricultura deixe de ser um mero produtor de gêneros agrícolas, mas que essa agricultura passe, então pensando aqui numa cadeia agroindustrial, né? Essa caneta é a cadeia agroindustrial, esse ponto aqui é a agricultura, mas então que a agricultura agora passe a ser um consumidor de bens industriais, trator, máquinas, equipamentos, agroquímicos, né, de forma geral, o próprio material genético, ela passa a ser consumidor desse processo e transformar esses elementos industriais passados pela agricultura, eles vão ser transformados em matéria para um outro processo industrial à frente, que é o que a gente chama de agroindústria, essa transformação desse alimento in natura, desse gênero in natura, essa matéria in natura, numa matéria industrializada. Ou seja, se nós chegarmos aí nos supermercados, a gente vai ver aí que o grosso dos alimentos que a gente compra são alimentos industrializados, são gêneros alimentícios industrializados. Né? Então, até engraçado, aqui em casa estava acontecendo isso. Volta Redonda é uma cidade muito bem equipada, com a renda alta e tal. E perto de casa tem um supermercado sofisticadozinho e tal. Então eu estou conseguindo comprar leite tipo A in natura aqui, leite tipo A, aquele AA2, né, que tem uma digestibilidade diferente, leite tipo A in natura desnatado e tal. Então, mas vem de garrafinha, ele tem uma vida útil, uma vida curta, né, curta. Aí eu comecei a comprar esse leite, as crianças começaram a estranhar porque estavam acostumados a comprar leite de caixinha. Agora não, agora eles já querem esse leite. É até interessante. Ah, o leite de caixinha é melhor, é mais gostoso. Não tem nada de melhor, não tem nada de mais gostoso, né? Até deixa de ter gosto de leite. O que chama atenção é o seguinte: o leite de caixinha ele é ruim? Eu não diria que ele é ruim, né? Ele cumpre um papel muito interessante nesse processo, porque ele cumpre um papel de utilidade de tempo e de espaço. Então, esse leite que eu compro vem de razoavelmente perto, vem de Pouso Alto, que fica aqui no alto da Serra da Mantiqueira. Você tem um leite in natura, a distribuição dele, o espaço de distribuição dele é curto, tanto o espaço geográfico quanto o espaço de tempo, além de ser mais caro, porque você perde escala, né? Bem, então veja só, esse leite produzido na agricultura, ele pode ser, de qualquer maneira, ele está sendo agroindustrializado. Ou com um processo mais leve de agroindustrialização, a pasteurização dele, para ser entregue in natura para a gente, ou transformado através de UHT, né, para que ele ganhe utilidade de tempo e de espaço. Por que é tempo? Porque ele vai permanecer em prateleira armazenada por um tempo muito maior. E assim, é assustador isso, né? Eu moro aqui, moro em Seropédica. Aí eu levei um tanto de leite e botei lá. Cara, esqueci do leite embaixo lá. Fui pegar, falei, puta, esse leite está tudo vencido, estragado, né? Abri para jogar fora nas plantas. Cheirei normal. Aí eu peguei, botei um pouquinho do copo, botei na boca, o leite estava normal, já tinha vencido há 3 meses o leite, ou seja, se ele tinha uma validade de 4, 5 meses, fazia assim 8 meses que aquele leite estava naquela caixinha. A verdade é o seguinte, vida biológica nenhuma tem num leite como esse. Contudo, você imagina o seguinte, eu consigo trazer um leite do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, da Austrália e colocar aqui. Eu consigo levar um leite desse tipo para a África. É melhor isso do que nada. Né? Eu costumo dizer o seguinte, quem faz a crítica pura e simplesmente, eu falo, olha, é melhor isso do que nada, porque quem está passando fome é melhor comer isso aí do que não comer nada, óbvio que é, tá? Aí a garganta raspando de novo, brincadeira. Bem, então, ou seja, esse modelo foi sendo implantado e para implantar esse modelo a gente chamou atenção, a gente lançou a mão de 3 grandes políticas, a expansão da política de crédito,
né? E que a gente comentou ela na aula passada, foi um crédito, ao aumento substantivo na oferta desse crédito, um crédito altamente subsidiado, com juros negativos, a gente mostrou naquela tabela os juros negativos, né? Um crédito que é direcionado para as regiões mais capitalizadas do país, sudeste e sul do país, em detrimento das outras regiões, e um crédito que provavelmente foi também orientado, destinado para os setores mais capitalizados da agricultura, ou seja, para os ricos das regiões mais ricas, fundamentalmente, né? Daqui a pouco, quando for discutir extensão, a gente vai ter que explicar um pouquinho isso aí. Na verdade, foi uma leitura, eu acho que preconceituosa, não diria equivocada, mais fácil, no sentido que esses setores também, esses setores mais ricos, dessas regiões mais desenvolvidas já, são setores que já tinham um nível de escolaridade mais elevado e uma propensão de adotar esse pacote tecnológico de uma forma mais rápida e mais simples, com um risco de perda menor, né? Bem, então esse crédito ele foi orientado para essas regiões, e a gente vai ver ao final o que isso vai significar. Também a gente percebeu que esse crédito altamente subsidiado significou, óbvio, era isso que se queria, a adoção de parâmetros tecnológicos desse pacote, máquinas e equipamentos, agroquímicos de forma geral. Aí eu mostrei uma tabelinha que, se a gente sombrear ela em cima dessa tabela aqui, é a última tabela que a gente tem aqui, a gente sombrear ela em cima dessa aqui, a gente vê assim, aumentou o crédito no ano seguinte aumenta a venda de trator, de equipamentos, máquinas, coisas do gênero. Praticamente aumenta a venda de agroquímicos, ok? Ou seja, essa leitura, nós nunca podemos afirmar categoricamente nas ciências sociais, mas essa leitura nos sugere, uma forte sugestão, então, que esse subsídio dado, na verdade, a orientação dele não era só subsidiar o agricultor a adotar a tecnologia, era subsidiar esse processo industrial. Eu fiz a analogia do iPhone, né? Então custa R$ 10.000, eu dou 34,6% de juros subsidiados, que eu peguei lá da tabela, então você vai pagar 6 mil e poucos reais, ou seja, para você que está consumindo o iPhone, é ótimo pagar 6 mil e poucos reais, mas a Apple recebe 10, ela recebe 10. Ou seja, efetivamente, o que o governo estava fazendo, e até hoje é isso que ele faz, é subsidiar o processo de industrialização. Não é nenhum bicho de sete cabeças. Isso aí, e outros países também fazem isso. Tá? A gente só tem que compreender que é isso que acontece. Aí, a gente estava indo para a segunda grande política, que era a política de pesquisa. E essa política de pesquisa, ela é fundamental. Não adianta eu te dar crédito para comprar um iPhone, um Xiaomi daqueles de 14 mil reais, se ele vier em mandarim, vier em chinês. Se ele estiver usando um sistema lá operacional que você não sabe usar aquele sistema, ou que ele tem pouca aplicabilidade aqui, né? Eu, por exemplo, sempre gostei muito de usar uma marca de telefone chamada Nokia, porque o Nokia ele era finlandês, não era chinês, né? Então, os melhores telefones que tinham eram da Nokia. Até porque ela relutou de ir para a China, ela acabou quebrando. E a Nokia usava um sistema operacional próprio dela, enquanto, né, o iPhone. É até engraçado, porque o Jobs leva a fama de ter feito o smartphone, mas a Nokia tinha coisa semelhante também, né, na mesma época. Ela usava um sistema chamado Symbian. Então, só usava Nokia quem sabia usar Symbian e conseguia comprar um ou outro aplicativo da Symbian, né? Ou seja, na era do smartphone que virou iOS e Android, quem estava com o Symbian, ou a própria Microsoft fez isso, né? Com os outros sistemas operacionais não tinham aderência. Então, se você for pensar, não adianta nada ter um pacote tecnológico como esse e eu não ter. Ah, deixa eu ver se tem gente falando com nós aqui. E eu não ter uma tecnologia adequada, principalmente porque eu estou trabalhando com clima tropical. Nós vamos discutir no módulo sobre desenvolvimento, quando eu falar sobre agricultura e sustentabilidade, que esse pacote tecnológico que a gente tem da Revolução Verde, ele foi desenvolvido para climas temperados, não para climas tropicais.
Então, muito dos impactos ambientais negativos que esse pacote tem, nos traz aqui, é decorrente na verdade, da inadequabilidade desse pacote para clima tropical. Né? E aí a gente tem uma série de autores que trabalham com isso, que trazem esse debate, que trazem essa contradição. Por exemplo, a saudosa Ana Primavera, né? Ela foi uma das precursoras desse debate crítico com relação ao pacote europeu, do norte-americano e europeu para cá. Então veja só, nós tínhamos um sistema de pesquisa implantado no Brasil, mas ela era uma pesquisa que ela é regionalizada. Deu exemplo no próprio quilômetro 47, onde está a Rural do Rio de Janeiro. De um lado hoje é Rural, do outro lado é Embrapa e Pesagro. Né? É praticamente assim, do lado da direita da rodovia, do lado até onde que eu moro, é Embrapa, do outro lado é a Rural. Mas não era assim, isso era uma única coisa. E ali você tinha um Centro Nacional de Pesquisa que trabalhava com agrobiologia, com a parte de plantas tóxicas, tal. Mas você tinha duas figuras ali que eram magistrais nisso aí, né? Uma delas é considerada como uma das maiores cientistas brasileiras, que era a Joana Dobenheim, né? Então, o quilômetro 47 até hoje é conhecido como centro de excelência, principalmente na parte de microbiologia de solos. Né? Quando você fala em fixação biológica de nitrogênio, ela é a principal referência que a gente tem, graças à ousadia, né, da falecida Joana Dobenheim. O esposo dela foi um marco, Johann, acho que é Johann que chamava. Foi um marco no trabalho com plantas tóxicas, ele era veterinário. Os dois vieram para o Brasil pós Segunda Guerra Mundial, fugidos, né, do nazismo lá. A Ana Primavera também, se não me engano, a Ana Primavera era austríaca, a Ana e o Arthur Primavera eram austríacos, os dois vieram para cá, para o Brasil pós Segunda Guerra Mundial, ou no meio da Segunda Guerra Mundial, fugindo do nazismo. Bem, então você tinha a pesquisa regionalizada. Isso significava que essa pesquisa trabalhava com problemas locais e desenvolvia alternativas para problemas locais. Inclusive acabava desenvolvendo variedades, adequando plantas, né, para situações locais, eco-regionais, né, para situações eco-regionais. Legal isso. Só tem um problema. Para o modelo de desenvolvimento que se pretendia, isso não serve. Por quê? Porque se eu tenho um tipo de milho para seropédica, um tipo de milho para lajes, um tipo de milho para chiprocó da serra, e eu estou trabalhando com variedade, eu não vou ter uma única máquina que possa trabalhar para tudo que é lugar. Eu vou ter que ter máquinas, por exemplo, máquinas específicas para cada local. Então, na verdade, esse tipo de agricultura, apesar dele ser ecologicamente mais eficaz, ele é industrialmente menos eficaz. Então, eu preciso, na verdade, nivelar essa pesquisa agropecuária. Eu preciso nuclear essa pesquisa agropecuária de forma que eu tenha um sistema de governança nela, no país inteiro. E não que ela fique aí seguindo, ela seja, vamos dizer, pulverizada e ela siga os desígnios locais. Eu preciso que ela tenha uma coordenação nacional. Dessa maneira, uma das jogadas que se vai ter aí vai ser a criação da Embrapa, em 1972. Né? Vai ser a criação da Embrapa em 1972. Ou seja, agora eu vou criar uma empresa que vai passar a cada vez mais centralizar a pesquisa agropecuária e dessa forma ela vai ditar as regras, porque vai ser ela que vai canalizar o financiamento da pesquisa agropecuária, ela vai ditar as regras agora para essa pesquisa agropecuária e dessa maneira ela vai organizar de acordo com as necessidades do projeto do agronegócio, ela vai organizar então o que se pesquisa, como se pesquisa, que produto vai se obter dessa pesquisa que se quer, ou seja, eu quero nivelar isso aí. Então, ou seja, eu vou deixar de ter como eixo central essas peculiaridades regionais e vou passar a trabalhar com produto. Tanto é que você tem originalmente, hoje você tem você passou a trabalhar diferente, porque, né, mas você tinha Embrapa milho e sorgo em Sete Lagoas, arroz e feijão,
gado de corte, gado de leite, né? É, e você vai, a Embrapa ela surge fundamentalmente como unidades que trabalham com produto. Ah, rapidamente isso esbarra, então você vai surgir algumas unidades que a gente chama de ecorregionais, que é a Embrapa Cerrado, porque você precisava investir, entender o que era o Cerrado para expandir a agricultura para o Cerrado, a Embrapa Pantanal, que é um ecossistema complexo e você precisava proteger isso aí, a Embrapa Amazônia Oriental, depois a Amazônia Ocidental, primeiro a Amazônia Ocidental, depois a Oriental, tabuleiros costeiros, Embrapa Clima Temperado, né? Vão surgir então algumas unidades, Embrapa Semiárido, que vão resgatar um pouco dessa ideia da pesquisa ecorregional, né? Mesmo assim, não são essas unidades que são as mais, vamos dizer assim, poderosas, mas, né, as Embrapas que trabalham com produtos são muito mais, as unidades são muito mais poderosas. No Rio de Janeiro, a Embrapa tem 3 unidades, né? A Embrapa Agrobiologia, que está em Seropédica, a Embrapa Solos, que fica no Jardim Botânico, e a Embrapa Tecnologia de Alimentos, que fica indo para Guaratiba, né? Onde tem aquele retão ali que passa o BRT, ela fica naquele caminho ali, ok? Ah, bem, então, principalmente a partir da Embrapa, você vai ver que vai ter um direcionamento de recurso para a pesquisa dos produtos que melhor se ajustam ao processo de modernização, ou seja, a pesquisa vai ser voltada principalmente para aqueles produtos que potencialmente mais rapidamente possam consumir máquinas, equipamentos, agroquímicos e sementes ou um material genético já elaborado na mão de algum grande conglomerado financeiro, ok? Nós vamos ver que as regiões que preferencialmente vão receber mais recursos de pesquisa são as regiões sul e sudeste também. Olha, se eu estou botando mais crédito na região sul e sudeste, eu tenho que respaldar essas regiões com uma resposta tecnológica para que faça sentido isso aí. Então as regiões sul e sudeste vão ser as regiões que mais vão receber dinheiro também desse crédito. Eu deixo o WhatsApp ligado aqui para ver se tem alguma, mas ele fica pitando, eu nunca sei quem que é. A Leandra desistiu. Fala para cá, fique. Tô gravando, Leandra. Ah. Mas também existem outras coisas que aconteceram e que afetam profundamente a nossa profissão. Primeiro foi assim, há um acordo, né, nós estamos na ditadura militar, final da década de 1960, há um acordo do Brasil com o governo norte-americano a partir de uma instituição chamada USAID. Esse USAID vai fazer parte, nós vamos falar bastante dele, é o ZAID, que a galera chama aí, é USAID, né? É a Agência de Desenvolvimento Norte-Americana. Então, através da USAID, vai ter um acordo entre MEC e USAID, a galera chama de acordo MEC e USAID. Na verdade, que nós, sob a orientação dessa agência norte-americana, nós vamos fazer uma baita, eu não diria nem reforma curricular brasileira, vai ter uma reforma universitária, vão se modificar os esquemas das universidades, inclusive a Rural, que pertencia ao Ministério da Agricultura, era a única universidade que não pertencia ao MEC, que pertencia ao Ministério da Agricultura, ela vai para a mão do MEC nesse momento, né? E, inclusive é aí que tem essa divisão, de um lado Embrapa e do outro lado a universidade. Mas assim, há uma mudança profunda no currículo das ciências agrárias, principalmente no currículo da agronomia, que era o eixo central desses cursos de ciências agrárias, no sentido de que o curso de agronomia, então vai deixar de ser agronomia, vai passar a ser engenharia agronômica, né? Que esse curso de agronomia que tinha uma característica mais social, mais não, tinha em parte uma característica mais social, humana, né?
ele passa a ser cada vez mais um curso tecnicista, por isso ele deixa de ser agronomia e passa a ser engenharia, um curso tecnicista desconsiderando cada vez mais as características sociais e humanas nos processos de desenvolvimento, como se a tecnologia fosse a única variável importante para que se houvesse desenvolvimento. É uma crença até hoje isso. Há uma crença profunda de que a tecnologia por si só é capaz de resolver os problemas nossos. Tecnologia é importante, ela é primordial, ela é vital, porém ela não é o elemento único e nem um elemento central. Em algumas circunstâncias era um elemento, vamos dizer assim, marginal nesse processo todo. A gente vai discutir isso um pouquinho mais à frente. De forma alguma eu quero negar aqui a importância das tecnologias. Inclusive eu quero pensar que tipo de tecnologia que eu devo lançar mão em cada circunstância que eu estou vivendo de problema. Né? Existem tecnologias mais sofisticadas, mais duras, existem tecnologias mais leves, né? Menos sofisticadas. E conforme a circunstância, uma ou outra é mais adequada ali dentro. Como eu não tenho também um corpo técnico, aparentemente, eu acho que tinha, mas assim, aparentemente capacitado para desenvolver esse processo. Para esse processo não tinha mesmo não. Para outros processos nós tínhamos. Então há um grande investimento. Então eu estou mudando a base curricular. Então agora eu vou fazer um grande investimento em termos de formação de material técnico, de gente, de recurso técnico, professores, pesquisadores, professores pesquisadores. Né? Então vou mandar uma galera para os Estados Unidos, para fora do país, fundamentalmente para os Estados Unidos e para as universidades conservadoras dos Estados Unidos, para fazer mestrado e doutorado. Né? E voltando, influenciar cada vez mais nesse processo de desenvolvimento calcado no que a gente chama de revolução verde, né? A mecanização, o uso de agroquímicos e o uso de material genético diferenciado. Então, nós vamos ter um contingente imenso de professores, pesquisadores que vão ser da Embrapa sendo enviados para os Estados Unidos e né, fundamentalmente. Poucos para outros locais, talvez um pouco para o Canadá, raramente para a Europa para fazer isso aí, né? Mas assim, fundamentalmente para os Estados Unidos. Tá? Não exclusivamente, mas fundamentalmente para lá. Então vamos ver um pouquinho do que eu afirmei aí, vamos ver um pouquinho aqui é, de informações que possam referendar isso que eu afirmei. Essa tabelinha aqui, a gente tem uma dificuldade muito grande de falar o dinheiro foi para tal linha de pesquisa. É muito comum um cientista, né, afirmar que ele é um cara, que a ciência é neutra. A ciência é neutra, a ciência não é ideologicamente comprometida. Ideologia é um conceito amplo. Nós temos nas ciências sociais, a gente tem várias definições de sociologia, de ideologia. Grosso modo, ideologia é o conjunto de valores que a gente tem que regula o que é a nossa visão de certo, de errado, de bonito, feio, honroso, vergonhoso. Então, quando alguém fala isso é ideológico, desculpa, né? Se não for ideológico, você não é ser humano. Nessa leitura de ideologia, quem não tem ideologia, eu não vou nem dizer que é um primata, talvez seja uma bactéria, um protozoário. Porque se você for observar grupos de primatas, você chega lá no grupo de orangotango, eles têm regras de convívio. Né? Você vê lá um miquinho caído na rua, você vê os outros miquinhos tentando socorrer aquele miquinho. Né? Então, em outros grupos de animais, você vê essas relações assim. É óbvio que com a gente essas relações são muito mais intensas e estreitas, ok? Então, falar, você não tem ideologia? Puta, bicho, você é um protozoário, tá? Porque você tem um conjunto de elementos, né, que regula as suas relações sociais. Todos nós aqui temos uma história, né? Ontem teve um jogo da Copa e parece que está uma conspiração para o nosso bem, né? Um jogador que não tenha dúvida que é a principal estrela da seleção brasileira, faz a declaração que se ele fizesse um gol, ele iria dedicar o gol ao atual presidente da República, já que ele é um
tem alguma identidade com esse presidente da República e tal, né? Até porque acho que esse presidente da República deixou ele sonegar imposto, deu uma anistia para os impostos que ele sonegou e coisa do tipo assim. Só que os deuses conspiraram e quem foi a estrela do jogo foi um outro sujeito, né? E que golaço aquele, né, cara? E que golaço que foi o segundo gol do Richarlison. Que gostoso foi ver aquele gol, né? Aquele gol tem assinatura brasileira, aquele sim, né? Foi um gol maravilhoso, sabe? Tá. E aí você vai observar, o cara tem toda uma identidade, uma afinidade com causas sociais e políticas mais voltadas à esquerda, que eles chamam de esquerda aqui, né? Então você vai ver o cara patrocina uma casa em Barretos para receber as pessoas que fazem tratamento de câncer sem dinheiro lá. Ele foi visitar o Pantanal lá e aí conheceu lá uma instituição, uma ONG que protege a onça pintada no Pantanal. Aí ele adotou, né, uma onça, onde que ele contribui para uma questão ambiental, a acerola, né, até achei legal o nome da onça, acerola, que ele botou o nome e tal. Então ele tem aí na cidade dele ele patrocina um clube de futebol que tem uma escolinha e tal. Ou seja, o cara tem uma série de preocupações. Então, assim como o outro também tem. Cada um dos dois tem ideologias diferentes. Eu não, falar que uma é melhor que outra é pior é complicado, mas que são diferentes e eu tenho afinidades com uma ou com outra. Por exemplo, eu não conhecia a história do Richarlison, passei a ter afinidade com ele, né? Estou torcendo pela seleção brasileira, não vou torcer contra o Neymar, pelo contrário, vou torcer para que ele jogue bem, que ele não tenha se machucado. Todo mundo fica com a história, cai. Antes ele cai, mas antes ele levou porrada pra cacete. O cara pega a bola, de fato, tem um, dá uma porrada no cara, né? E independente da predileção dele ideológica, ele é jogador da seleção brasileira, eu vou torcer pela seleção brasileira. Mas se eu falar o seguinte, puta, quem que é um dos caras que eu quero que seja eleito o melhor jogador da Copa, eu quero que seja o Richarlison, né? Eu vou ter, não tem como, eu tenho uma história. Eu trago essa história dentro de mim. A gente já contou isso no primeiro dia de aula. Eu tenho uma história e a minha vida, as minhas escolhas na minha vida é feita por essa história. Então, ou seja, todo mundo tem essa ideologia. Falar que a ciência é neutra não é. Porque como cientista, ao escolher o que eu vou fazer de pesquisa, eu considero também a minha história. Então eu vou falar o seguinte, não, se for para pesquisar isso, eu pesquiso. Se for para pesquisar outra coisa, eu não pesquiso, não quero. Mas também as fontes financiadoras de pesquisa, elas são definidas, o recurso que vai para determinada linha de pesquisa, vou pesquisar transgênico, vou pesquisar micorriza, vou pesquisar micorriza em transgênico, isso vai do governo federal. Cada governo federal tem a sua ideologia e ele vai direcionar recursos para o que ele acha que é correto, que é certo, que é honroso, que é vergonhoso. Ou seja, e o pesquisador, nós que estamos aqui na ponta, a gente fica dependendo do edital de pesquisa. Então, se tem um edital de pesquisa para trabalhar com aquilo que eu quero trabalhar, muito bem, obrigado. Se não tem, ou eu trabalho com outra coisa, ou seja, não tenho o livre-arbítrio de escolher, ou eu não trabalho com pesquisa. Tá? Bem, como é muito difícil, hoje é mais fácil identificar que está tudo informatizado, era muito difícil, o pessoal acabou pegando, primeira coisa, olhando o seguinte, quais eram os produtos de exportação que mais consumiram recursos de pesquisa? Eles pegaram por publicação. Né? O que eu mais tenho de artigo são os produtos que mais tiveram recurso para pesquisa. Aí você vai observar que produtos de exportação, né? Cacau, café, cana-de-açúcar, laranja, a soja, tiveram mais recursos de pesquisa do que os produtos de consumo doméstico. Né? Tiveram mais artigos publicados, ou seja, provavelmente foi investido mais recursos para pesquisar esses gêneros do que para os consumos domésticos. Essa tabelinha aqui mostra os gastos percentuais da Embrapa distribuídos para as regiões entre os anos 1975 e 1979, ou seja, né, no momento da implantação desse modelo. Então a gente vai ver aqui que a região sudeste, por exemplo, sul e sudeste, ficou ruim, ela em 1975 ela consumiu 62,7% desses recursos da Embrapa.
Em 1979, ela estava consumindo 40,2%. A região Nordeste, que vive uma dificuldade imensa por conta da seca, 5,3% passou para 18%. Mas olha só que interessante, a região Centro-Oeste, que até então era um vazio, não era, mas o pessoal chama de um vazio demográfico, olha como foi aumentando a quantidade de recurso dela. De cara ela começa com 27,1% dos gastos da Embrapa e vai para 29%, 30% dos recursos. Praticamente a região Centro-Oeste consome quase que o dobro dos recursos, aí 3/4 dos recursos que o Nordeste consome. Olha a região Norte também de 4,9% para 12,1%. Né? Então há uma expansão de gastos de pesquisa com isso aí. Essa aqui da região Centro-Oeste é nítido já com a política deliberada de ocupação do Cerrado, do Centro-Oeste. E isso tem consequências socioambientais muito sérias para a gente hoje, que a gente negligencia, a gente fala, não que não tem razão, a gente fala muito da Amazônia, mas provavelmente a questão do Cerrado é tão grave ou mais grave do que a Amazônia é. Tá? O desmatamento do Cerrado. A gente vai conversar isso no módulo seguinte. Robson, mas qual que é o problema da região sul e sudeste? O problema é o seguinte, a região sul e sudeste já era muito bem equipada em termos de pesquisa agropecuária. São Paulo, por exemplo, além da Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo tinha o Instituto de Zootecnia, como tem até hoje, o Instituto Agronômico de Campinas, que é a instituição de pesquisa mais antiga do Brasil, e a mais renomada também, o IAC. Tá? Paraná tem o EAPAR, o Rio Grande do Sul tinha o dele, que eu não lembro qual que é, a instituição de pesquisa do Rio Grande do Sul. Santa Catarina o dele também. Minas Gerais tinha a EPAMIG, tem a EPAMIG até hoje. O estado do Rio de Janeiro tem a Pesagro, que foi sucateada. E o Espírito Santo também tinha IAPAR, não, IAPAR é do Paraná. Impaer no Espírito Santo. Então, primeiro que sim, todos esses estados tinham instituições de pesquisa já solidificadas, poderosas e que trabalhavam muito bem com os produtos dessa região. Né? Não ao comando do governo federal, mas trabalhavam muito bem com os produtos dessa região. Pum. A outra questão é que essas regiões concentravam a maior parte das universidades, das grandes universidades de ciências agrárias. Vamos lá, Santa Maria, Pelotas, Lages, em Santa Catarina, Curitiba, Maringá, Londrina, no Paraná. Tá? Então são 6 aqui. São Paulo, Piracicaba, Jaboticabal, Botucatu. São 6 mais 3, 9. Rio de Janeiro, a Rural, 10. Minas Gerais, Lavras, Viçosa e Uberlândia. Até aí, 13. 13 e o Paraná e o Espírito Santo, você tinha lá Colatina, como é que chama a outra lá que tinha lá? Que tem lá, fica fora. Bem, mas você tinha aí pelo menos umas 15 universidades trabalhando com pesquisa. Quando você olha, então, se era esse o local prioritário, e comparado com o resto, você fala, não, não é. Ih, caímos para 2 pessoas só. Vou continuar para gravar. Tá? Não, não é. Né? Então, ou seja, com essa tabela e a outra, eu ratifico a afirmação que eu fiz, que o grosso do dia da pesquisa acabou indo para a região sul e sudeste. Também para produtos de exportação e principalmente esses produtos também, ou de exportação ou de consumo doméstico, que mais facilmente se integrariam a essa cadeia agroindustrial. É óbvio, porque se eu estava aplicando o crédito para isso, pensando nessa estratégia, eu tinha que investir na pesquisa nesse sentido. Beleza. Então, a segunda grande política era da pesquisa. Ela acabou sendo voltada, então, para atender os interesses dos segmentos mais capitalizados da região sul e sudeste, também das outras regiões, mas os mais capitalizados, agricultores de grande porte, né? Agricultura feita em áreas de grande porte, no latifúndio, e que tivessem produzindo aí, mais facilmente produzisse esses gêneros de exportação ou de consumo doméstico, que mais facilmente pudesse absorver esse pacote tecnológico da Revolução Verde. Então eu precisava dessa pesquisa e ela foi direcionada nesse sentido.
nós vamos ter uma produção imensa de conhecimento nessas áreas, né? E vamos nos tornar, inclusive, uma referência internacional nisso aí, né? Ninguém vai discutir a importância da Embrapa. A questão é como foi privilegiada a Embrapa em detrimento de outras situações, tá? Com relação à política de extensão, que não está aqui, vou voltar lá para o slide da extensão. Ela vai ser objeto de um módulo específico, porque ela é a matéria nossa. A extensão já existia no Brasil, né? Então a gente está aqui no módulo da extensão. A extensão já existia no Brasil. Essa extensão ela foi oficialmente implantada no Brasil em 1948 com a criação da ACAR Minas Gerais, Associação de Crédito e Assistência Técnica Rural em Minas Gerais. Ele existia antes disso, a gente vai comentar antes, mas de forma amplamente institucionalizada, como foi o caso de Minas Gerais, ela não existia ainda não. Então, a gente diz que a extensão, no modelo que a gente tem hoje, ela surge com a criação da ACAR Minas Gerais, ok? Essa extensão ela atendia fundamentalmente agricultores pobres de pequeno porte e ela tinha uma característica educativa, de levar conhecimento e discutir o tipo de vida que esses agricultores tinham. Na verdade, a gente vai chamar a atenção que ela tinha lá, pela sua origem norte-americana, como é que ela surge nos Estados Unidos, o papel de trabalhar com esses agricultores, imaginando que você pudesse transformar a vida desses agricultores empobrecidos, historicamente empobrecidos, através da adoção de tecnologia. Então, ou seja, o público dessa extensão rural, até a década de 1960, quando acontece o golpe militar, era o agricultor pobre, de pequeno porte, o agricultor familiar, que a gente chama assim hoje. A partir daí, bom, e essa extensão rural, ela era estadualizada. Cada estado tinha a sua ACAR, a sua Associação de Crédito e Assistência Rural, né? E essas ACARs, elas estavam ligadas através de uma associação brasileira de ACAR, a ABICAR, e de um sistema brasileiro de ACARs. Mas ela não tinha uma coordenação tão efetiva em nível nacional assim. Na verdade, cada ACART cumpria o seu papel de acordo com as suas estratégias delimitadas em cada estado. E cada ACART tinha sua fonte de financiamento fundamentada na arrecadação de cada estado, né? São Paulo funcionava a parte disso aí, a gente comenta lá na frente. Com esse processo do golpe, da implantação desse modelo, assim como aconteceu com a Embrapa, que passa a centralizar a pesquisa agropecuária, na extensão rural também. Tanto é que a ABICAR vai mudar de nome, vai passar a chamar Embrater, Empresa Brasileira de Assistência Técnica e Extensão Rural. E as ACARs estaduais, elas vão passar a chamar EMATER, Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural, né? Isso já em 1971. Então, assim como foi criada a Embrapa, é criada a Embrater, e o governo federal passa a ter, então, um domínio pleno sobre esse sistema do Brasil. E, se o eixo de ação dela até então era a agricultura familiar, usando uma perspectiva de uma abordagem educativa, de agora em diante, desse momento em diante, ela passa a usar um outro pressuposto metodológico, na verdade, ontológico e metodológico, entendido o ontológico como a concepção do problema, que é a gente vai chamar de difusionismo inovador. Então, essa vai ser o eixo da extensão rural e ele vai ser voltado para o agricultor de médio e grande porte, já capitalizado, que mais prontamente pode adotar aquele pacote tecnológico. Então, a extensão rural também vai mudar de eixo. E ela vai permanecer nesse eixo, nessa lógica do difusionismo inovador, até meados da década de 1980, até quando acaba a ditadura militar e o Sarney assume o governo federal e passa a transformar a extensão rural. Aí assume um outro presidente para a Embrater, que é o Romeu Padilha, e ele vai adotar um outro pressuposto de ação da extensão rural. Não é tão simples assim, tá? Essa discussão da extensão eu largo para o terceiro módulo, que é o clímax do nosso curso. Consequências desse modelo, né? Desse modelo de implantação, desse modelo de implantação de desenvolvimento no Brasil, né? Vai faltar um slide aqui. Ele não resolveu
problema nosso estrutural de concentração de terra e renda. Ele não conseguiu resolver isso aí. Tá? Pelo contrário, esse modelo de desenvolvimento que privilegiou o agricultor de grande porte com um pacote tecnológico sofisticado e caro, e para que se adotasse esse pacote tecnológico sofisticado e caro, se lançou mão de um programa intenso e amplo de crédito rural altamente subsidiado, que privilegiou esses segmentos já capitalizados da agricultura, esse processo e uma tecnologia que cabe, que se justifica, né, na grande área plantada, né, na grande área plantada. Então não adianta você ter um tratorzão para plantar 2 hectares de milho. Você tem um tratorzão para plantar 50 hectares de milho, 100 hectares de milho, 1000 hectares de milho. Né? Então é uma questão de escala. Essa tecnologia ela funciona muito bem quando você tem escala, você tem grandes áreas. E aí, quando você analisa o que aconteceu em termos de evolução de concentração fundiária, de distribuição fundiária no Brasil, a gente tem essa tabela aqui. Tá? Eu vou aqui para baixo dela, tá? Essa parte de cima dela, nessas duas primeiras colunas, tratam do número de estabelecimentos em 1970 e 1980. Então aqui mostra a evolução de número de estabelecimentos. E aqui está em números absolutos. E aqui também mostra a evolução diária da época, né, de 1970 para 1980, em números absolutos. Na parte de baixo da tabela, nós temos essas relações trabalhadas com números relativos. Então, número de estabelecimentos e números relativos. Então, e aqui são os extratos de área. Então, extratos de área. Estabelecimentos com menos de 10 hectares, estabelecimentos com 10 a 100 hectares, estabelecimentos de 100 a 1000 hectares, estabelecimentos de 1000 a 10 mil hectares, estabelecimentos com mais de 10 mil hectares. Tá? Nós chamamos por estados. Se a gente for observar, há um aumento, há uma diminuição do número relativo de estabelecimentos de menos de 10 hectares, cai de 51,4% para 50,4%. Os estabelecimentos de 10 a 100 hectares também cai um pouquinho, 39,4% para 39,2%. Já os estabelecimentos de 100 a 1000 hectares sobe de 8,4% para 9,5%. Os estabelecimentos de 1000 a 10 mil hectares são só 0,7% dos estabelecimentos, passam para ser 0,9% dos estabelecimentos. E os estabelecimentos acima de 10 mil hectares não aparece, não chega a um valor que consiga aparecer em números percentuais. Aqui está em número absoluto, de 1.449 passa para 2.345, né, estabelecimentos. Aqui é a área ocupada por esses estabelecimentos. Esses dados são todos obtidos no INCRA, no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Então, olha só que situação constrangedora. Em termos de área ocupada, esse extrato ele sai de 3,1% e acaba para 2,5% da área ocupada, registrada no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Os estabelecimentos de 10 a 100 hectares saem de 20,4% e cai para 17,5%. Apesar da área ter subido aqui, também a área subiu. A área registrada, cadastrada, subiu, né? Aumentou. Então, no relativo, ele cai aqui, cai aqui. Esse também de 100 a 1000 hectares também cai. De 37 cai para 34,9. Então, o que a gente chama aí de agricultura familiar de pequenos e médios produtores rurais, se você for observar em números relativos de área ocupada, em números relativos de estabelecimentos praticamente cai, e em números relativos de área ocupada também cai. Contudo, o latifúndio cresce. Então, lá, de 1000 a 10 mil hectares, que ocupava 27,2% da área ocupada, passa a ocupar 20... Deixa eu aumentar aqui que o velho está ficando cego. 28,7%. Né? Os mais de 10 mil hectares, de 12 para 16. Então, se a gente fizer essa conta aqui, fizermos essa conta, é assustador isso. 28,7 mais 16,4, esses dois segmentos
sozinho representa 45,1% da área ocupada. Contudo, se eu for pegar aqui em números absolutos, olha só, 47 não chega a 48 mil estabelecimentos ocupam essa área, frente a esse mundão de estabelecimentos aqui. Ou seja, esses dados nos sugerem, então, que esse processo de desenvolvimento foi extremamente negativo quando a gente pensa num problema estrutural nosso, que é a distribuição de terra no Brasil. Bom, e eu vou pegar isso aí, vou comparar o índice de Gini. A gente começou esse módulo falando sobre o índice de Gini, né? A gente na primeira aula. Então aqui essa tabelinha nos mostra a evolução do índice de Gini do ano de 1920 a 1980. Então, olha, ele veio crescendo, crescendo. O único momento que ele cai é exatamente naquele momento de tensão. Lá que eu falei que dos movimentos sociais pressionando, então você tem movimentos de reforma agrária, ele cai um pouquinho aqui na casa centesimal, né? Decimal, milesimal, decimal, centesimal, milesimal, ele cai 0,2. Depois ele volta a crescer, né? E ele vai crescer exatamente, olha só o tanto que ele vai crescer, né? Exatamente na década de 1960, década de 1980. Com esse processo de modernização. E continua crescendo, índice de Gini. Tá? Ele vai continuar crescendo para a gente. Ok? Essa tabelinha aqui a gente mostra, faltando uma tabela aí, putz, mostra a comparação, eu tinha tratado dela na primeira aula, uma comparação do índice de Gini brasileiro com países aí. Então, Bélgica, Holanda, Noruega, na Europa, 0,3. Estados Unidos, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, países de período de colonização semelhante ao nosso, mas com processo de colonização diferente do nosso, 0,4. Argentina, Uruguai, Chile são países, inclusive, assim, que têm uma qualidade de vida superior à brasileira, 0,5. Índia e Paquistão, 0,7. Ou seja, discutir concentração de terra e de renda não é uma discussão, como o pessoal fala aí. Espera um pouquinho só. Eu tô de pai hoje. Alô? Oi. A Mariana tá aí também querendo ir embora? Então pode liberar, porque eu tô dando aula nesse momento. Eu tô dando aula pela internet, que eu tô aqui segurando as pontas. A empregada. Tá? Pode. Se ela quiser vir, se não, deixa ele vir, eu vou buscar na hora que acabar a minha aula, eu vou buscar, tá bom? Obrigado. Meu filho. Ai, vontade de sentar e encher a cara de cerveja, credo. Bem, eu acho que eu não fiz aqui. Não, será que eu fiz? Eu poderia também, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Porra, cara, eu vou te falar. Deixa eu tentar aqui achar um. Eu quero pegar os dados de concentração de renda que vão acontecer aqui. Eu não coloquei essa tabelinha, preciso colocar. Eu vou ter na apostila lá que acompanha esse material que eu mandei para vocês, mando pelo WhatsApp também hoje, tem esses dados. Eu preciso fazer essa tabelinha e colocar aqui. A gente vai ver que assim, há também muito mais intenso até do que aconteceu com a Terra, um significativo, eu vou sumir para aumentar pelo menos a tela para mim aqui, um significativo aumento
Aqui. Vamos lá, vamos tentar imaginar isso aqui, eu poder fazer a tabela. Em 1970, os 50% dos mais pobres tinham 22,4% da renda. Em 1980, esses 50% mais pobres passaram a deter 14,9% da renda, ou seja, os mais pobres ficaram mais pobres. Em 1970, os 5% dos mais ricos detinham 23,7% da renda, ou seja, os 5% dos mais ricos tinham mais renda que os 50% mais pobres, tá? Em 1980, esses 5% dos mais ricos passaram a deter 44,2% da renda rural, ou seja, os 5% dos mais ricos passaram a ter 3 vezes mais a renda dos 5% mais pobres, ok? E, pior, os 1% mais ricos, que detinham em 1970 29,3% da renda, ou seja, eles detinham 10% da renda em 1970, em 1980 eles passaram a deter 29,3% da renda, ou seja, esses 1% mais ricos praticamente detinham 2 vezes mais a renda dos 50% mais pobres, né? Então, essa informação, esse dado, ele é importante para a gente compreender como é que se deu esse processo aí de transferência de renda do pobre para rico. Aumentou a concentração de renda dos ricos e aumentou a concentração de terra. Por isso que esse processo é chamado de modernização dolorosa. Se ele modernizou a agricultura brasileira, não tem nem que se discutir, a agricultura brasileira se tornou uma referência à agricultura tropical, extremamente produtiva, extremamente tecnificada. Contudo, a questão chave a ser trabalhada, que era a questão da distribuição de terra e renda, não foi resolvida. Não foi, nós não conseguimos avançar nesse sentido, tá? E daí a gente vai para entender esse processo, mas isso aqui eu vou deixar para a aula nossa, se Deus quiser, presencial, da quarta-feira que vem, porque aí a gente já vai discutir um pouquinho as relações que existem aqui nesse meio, tá? Espero que até quarta-feira que vem todo mundo tenha sarado aqui em casa, não tenha mais desse jeito, né? Então a gente vai ver essa configuração desse setor. A agricultura como polo, como vetor, polo, consumidor de um setor industrial a montante e também fornecedora de matéria-prima para um setor agroindustrial ajusante, né? E que vai chegar ao consumidor. É interessante, vou chamar a atenção, que geralmente as empresas que estão aqui fazem parte de conglomerados financeiros e elas vão ter empresas aqui também. Então ela está aqui e está aqui. Nunca está aqui, nesse setor, nunca ela está. Tá? E a gente vai ter que ter o Estado como mediador dessas relações aqui dentro. Isso é o que a gente chama de complexo agroindustrial. Isso aqui é a cadeia agroindustrial, o agronegócio. Isso tudo aqui é o complexo agroindustrial. Só sobrou eu, você, Janine. Eu acho que a gente pode encerrar aqui, vai dar 1 hora de gravação também. Eu vou tentar disponibilizar isso para a galera, ver como é que ficou esse treco aí, essa gravação. Então tá. Tá brabo. Como disse minha filha. Tá. Aqui ontem à tarde, aqui em casa, tava um inferno. Aqui a gente tem vivo de internet, mas tava um inferno até. Toda hora bloqueado. De manhã a internet na minha casa até que funciona bem. À tarde sempre bloqueia. Começa a cair, sabe, tem um bloqueio aqui. Tá?